Entrevista do dia. Giovana Sibioli. Vamos lá, nós já estamos com o nosso time de entrevistados hoje, né? Como se diz, estúdio lotado. Estúdio lotado, é isso mesmo. Estamos aqui no estúdio da Difusora com o coordenador geral do SAMU de Fernandópolis, o Adler Roberto Brito de Jesus Silva, o coordenador médico Arthur Balduino, com a coordenadora de enfermagem Laís Colagrossi e também o condutor socorrista Daniel Yukio, que tá ali só no comando, só escutando ali, porque se der algum BO, se eles sumirem daqui, gente, é porque teve que sair para atendimento, viu? Sejam bem-vindos, bom dia, obrigada por estar aqui conosco nessa manhã. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente agradece o convite para estar aqui falando um pouco sobre o nosso serviço hoje. E realmente, se por acaso sumir, fica só eu aqui, a equipe saiu para ocorrência. É isso aí. Ô Adler, o nosso convite para trazer vocês aqui hoje foi principalmente para falar sobre os atendimentos que o SAMU realiza aqui no município de Fernandópolis. Muitas vezes as pessoas ligam aqui para fazer alguma reclamação, mas a hora que a gente vai apurar a fundo essa reclamação, a gente vê que o atendimento não era da alçada de vocês, digamos assim. Então eu gostaria que vocês explicassem como que funciona o atendimento, em quais situações o munícipe deve acionar o SAMU, em quais ela não deve acionar outro serviço do município, para a gente saber, porque eu falo que quando a gente sabe, quando a gente tem informação, tudo fica mais fácil, né? Então eu gostaria que você contasse para a gente quais os serviços que o SAMU realiza e quando a gente deve acionar. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar essa questão sobre os tipos de atendimento para o nosso coordenador médico falar. Então eu vou explicar um pouco para vocês como que funciona a nossa central de regulação, né? Porque o pessoal tem aquele leve conhecimento de que o SAMU, a partir do momento que você liga o 192, o SAMU ele já tem que liberar a viatura, ele já tem que despachar uma ambulância para fazer o atendimento. E não é dessa forma que acontece. O SAMU, pessoal, quando acionado o 192, nós também temos um time de atendimento dentro de uma salinha lá que chama a nossa central de regulação de urgência, que é quem faz todo o atendimento primário dessa vítima, né? Então, quando você liga o 192, a primeira pessoa que te atende não é o médico, é uma telefonista que ela tem por função anotar as principais informações dessa ocorrência. Então, às vezes, nome de vítima, a idade aproximada, né? O que está acontecendo com aquela vítima naquele primeiro momento e, principalmente, ponto de referência, para que a gente possa conduzir a equipe corretamente. Quando ela preenche essa ficha, quem atende o solicitante, que a gente chama, é o nosso médico regulador, que faz toda a avaliação dessa vítima, dessa cena, e aí ele determina se vai ser enviado ou não uma viatura. Então, o médico regulador, a função dele ali é fazer essa triagem do atendimento, né? E lá no SAMU, nós temos viaturas de suporte básico, suporte avançado, e nós temos uma viatura de transporte social. Então, o médico regulador, ele determina, através da regulação dele, das informações que ele tem em mãos, qual é a viatura que vai. Eu preciso mandar o médico nessa ocorrência? Eu posso mandar só um técnico? Ou é uma ocorrência que não demanda uma urgência, pode esperar um tempo para ser uma ambulância de transporte? Então, é o médico regulador quem determina, tá? E além de tudo, pessoal, o SAMU também é orientação. Então, muitas das vezes você liga, eu não preciso mandar uma viatura para o seu atendimento. Eu posso te orientar pelo telefone, né? Se às vezes você tiver algum medicamento que você pode tomar em casa que vai sanar seu problema naquele momento, o médico vai te orientar em relação a isso. E se necessário, você liga novamente, aí a gente manda uma viatura. Mas o SAMU também realiza orientação, tá? E aí, depois de toda essa avaliação, depois que o médico determina quem vai, aí sim a ambulância é liberada, que é o nosso radiooperador, que é a terceira pessoa que fica dentro dessa sala, que vai conduzir essa viatura via sistema, via rádio, até o local da ocorrência para o atendimento correto. E a pessoa que estiver falando com o médico tem que ser uma pessoa que esteja calma ali diante da situação e que seja esclarecida para poder passar as informações corretas. Exatamente. A gente sempre pede que o solicitante seja uma pessoa que esteja sempre com a vítima, né? Então, assim, não adianta você estar lá na sua casa e aí você passou por algum local, viu um acidente e aí liga para o SAMU, eu passei em tal local, eu vi um carro capotado, mas a gente não tem, a gente precisa de informação,
né? Então para no local, vê se tem vítima, vê se não tem. Nós já passamos por situações dessa, que a pessoa passa pelo local, vê um carro capotado, liga, o acidente foi 1 dia atrás, 2 dias atrás, e nós temos que enviar a viatura para saber se realmente tem vítima ali ou não. Então a gente acaba às vezes perdendo um tempo aí com essa viatura num local que não tem nenhum tipo de ocorrência, né? Então a gente pede para que o solicitante de preferência esteja no local, que o solicitante esteja próximo à vítima, porque muitas vezes o médico ele vai pedir para falar com a vítima. Então, se às vezes é uma vítima que está consciente, o médico vai falar, olha, passa o telefone para ela, deixa eu ouvir a queixa dela, deixa eu conversar com ela. Por quê? Isso é importante para que o médico saiba realmente a situação daquela vítima, né? Às vezes a pessoa liga, não, porque ele está com muita dor, ele não está conseguindo nem falar. Não, deixa eu tentar falar com ele, né? Porque às vezes a gente determina aí o envio de uma viatura e às vezes vai um suporte avançado, eu dispenso um médico, uma enfermeira para uma ocorrência em que um técnico poderia resolver. Ô Adler, recentemente a gente teve uma situação de um ouvinte que ligou e que fez a solicitação de uma ambulância. Seria essa ambulância social, que é para fazer o transporte de um paciente para o UPA, por exemplo? Seria isso? Isso mesmo. E que, na verdade, ele falou que não foi atendido e que demorou e não sei o quê. E você explicou muito bem agora, né? Que tem essa... Não é tudo de imediato, existe esse protocolo todo, né? Isso. Então, que as pessoas precisam explicar exatamente o que está acontecendo. A nossa prioridade chama-se tempo-resposta, né? Então, quando é um atendimento de urgência ou emergência, nós temos um tempo exato para sair da base e chegar até o local dessa ocorrência. Então, quando o médico determina que aquele atendimento não caracteriza uma urgência, ele tem um tempo maior de espera. Tá? E ali no SAMU, essa viatura que nós temos de transporte social é uma viatura para o município inteiro. Então, muitas vezes nós temos transporte de hemodiálise, nós temos retornos de pacientes, e somos nós que realizamos porque o serviço funciona 24 horas. Então, às vezes você liga, né? A equipe tem horário de almoço, para almoço. Então, às vezes você liga, o médico vai determinar essa viatura, vai levar, só que a gente comunica, olha, vai levar em torno de 1 hora. Por quê? Se a pessoa tiver condições, tiver um vizinho que pode levar, pode ser feito esse transporte, né? Não caracterizou uma urgência, então dá para esperar até ser realizada essa remoção do paciente. Até porque se aparecer uma urgência, a unidade está ocupada e Exatamente. acaba prejudicando, Exatamente. Né? E a gente fala, que a gente comentou aqui, o Cabreira, naquela situação, é que quando a gente está com uma dor, a nossa dor é sempre maior que a do outro, né? Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas não têm aquela coisinha chamada paciência que é preciso ter, né? E agora eu gostaria que o Arthur falasse, então, dos atendimentos. Quais são os tipos de atendimentos realizados pelo SAMU? Quais são esses atendimentos que dá para serem realizados por telefone, Arthur? Quais as pessoas precisam que a viatura vá até elas? Como que funciona? Primeiramente, bom dia, né? Obrigado a todos aí, aos ouvintes. Então, o SAMU, como o próprio nome já diz, é um serviço de atendimento móvel, né? De urgência e emergência. E muitas das vezes, como o Adler já disse, assim, envolve muita questão mais social, né? Do que, às vezes, da urgência. E a gente entende isso. As urgências, lógico que tem urgências que são agudas, que o paciente às vezes desenvolve um quadro agudo, e tem as crônicas agudizadas, que às vezes o paciente já tem um quadro crônico que agudiza, né? Mas o SAMU, primariamente, ele é feito para o atendimento de rua. O próprio nome já diz, o serviço de atendimento pré-hospitalar, né? A gente então prioriza os atendimentos de rua, né? Rua, domicílio, né? E as unidades básicas de saúde, que porventura acontece de chegar algum paciente que a unidade não consegue, às vezes, absorver e resolver o problema dele naquele momento. Então, o SAMU ele é feito para atendimento tanto de casos traumáticos, né, clínicos, desde criança, idoso, os atendimentos psiquiátricos. A gente já fez aí dentro de viaturas até trabalhos de parto e parto dentro de viatura. Então, o SAMU engloba uma gama muito grande de atendimento, né? Os traumáticos, aí é o que a gente tem muito. Então, a gente tem um problema, digamos assim, em relação à oferta e demanda. Nós temos aqui em Fernandópolis a base centralizada nossa, tá? Que nós dispomos aí de 4 viaturas, né? Uma de suporte avançado de vida, que é uma viatura que a gente geralmente reserva para os atendimentos de emergência, né? Que englobam aí as paradas cardiorrespiratórias, os traumatismos graves, né? Os politraumatizados, os trabalhos de parto, se realmente efetivamente for ali o médico regulador avaliar que uma gestante está em trabalho de parto realmente efetivo, né? Geralmente é deslocado uma viatura com o médico, tá? Alguns casos de surtos aí, né, psiquiátricos que tem que fazer intervenção química, contenção com medicamentos.
Enfim, é uma gama de ocorrências que envolve o atendimento avançado. E nós temos 2 viaturas de suporte básico. Essa viatura de suporte básico ela é composta por um condutor, socorrista e por um técnico de enfermagem. Para o município de Fernandópolis inteiro e mais 13 municípios, deixando isso bem claro que não é só Fernandópolis. A nossa regional ela é composta por 13 municípios. Nós temos aqui a nossa base centralizada com essas 4 viaturas, que é as 2 unidades de suporte básico, a unidade de suporte avançado e essa viatura social. E nós temos 2 bases descentralizadas, uma é localizada em Ouro-Oeste e a outra em Estrela do Oeste, que ela faz a cobertura ali da região que é mais próxima dessas 2 cidades. E a gente, nessa gama de ocorrências que cai, a gente tem que filtrar muito bem, né, os recursos para não faltar para quem realmente precisa. Então, muitas vezes o solicitante às vezes realmente entra em revolta, mas isso não encaixa nos atendimentos de urgência. Por exemplo, um paciente com febre, né, um paciente que tem só uma cefaleia, que pela caracterização dela, a hora que o médico regulador começa a coletar as informações, não tem nenhum sinal de alarme, que é uma gravidade que possa justificar algum atendimento de urgência, né? A gente pede para que procure tomar, às vezes, uma medicação em casa, ou que possa procurar, às vezes, a unidade básica de saúde, né? Ou que possa procurar por recursos próprios. Os manuais de regulação, né? Os cursos que a gente tem, eles, inclusive neles, eles tocam muito nesse assunto que a gente pode orientar o solicitante a procurar por meios próprios, né? Deslocar por outros recursos, a não ser o SAMU. Porque senão a gente acaba não tendo recursos para aquelas realmente ocorrências de gravidade que é o que o SAMU deveria realmente atender. Certo, então as pessoas precisam ter consciência disso, né? Sim, é igual você falou, geralmente a dor dele é sempre maior que a dor do outro, né? Mas isso a gente, às vezes a gente deixa lá uma fila de espera de ocorrências, né? Porque às vezes cai lá, às vezes 5 ocorrências, e a gente tem que, de acordo com a gravidade, a gente enviar a viatura, né, com a caracterização de cada ocorrência. Então tem ocorrência que às vezes aguarda realmente muito tempo, né? E essas ocorrências de transporte social, que a gente entende também que tem pessoas que às vezes não têm realmente recursos para ir, mas que não se encaixa na urgência, a gente orienta o solicitante, a gente encaminha a viatura sim, tá? Não tem problema, só que a gente não tem um tempo estimado para poder encaminhar a viatura, né? Pacientes que têm dores crônicas, por exemplo, né, uma dor lombar ou alguma dor articular crônica e que ele não tem recurso para procurar, às vezes, uma unidade de pronto atendimento, a gente encaminha a viatura. Mas como aqui não se caracteriza como uma urgência, a gente pede, né, que ele tenha paciência para poder esperar os transportes, às vezes, de hemodiálise, que tem horário marcado, os retornos, às vezes, de ortopedia, que tem horário marcado, mas que a gente encaminha a viatura, né? Então, a gente tenta atender toda a demanda, mas isso não é fácil porque, às vezes, os recursos que a gente tem, como eu disse, são poucos para tantas ocorrências que a gente tem do SAMU. E, assim, na maioria das vezes, as ocorrências que o SAMU atende não são de urgência efetiva, né? A gente pega lá as dores crônicas, as febres de início recente, né? Pacientes com, às vezes, dores, né, crônicas, aí, igual cólica renal, por exemplo, é uma solicitação que a gente tem muita e que se a gente for pegar pela portaria, ela não tem indicação de envio do SAMU. Mas a gente entende que o paciente, na hora que agudiza uma dor, a gente tem essa humanização de tentar enviar para poder resolver o problema. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, da questão das pessoas acharem que o SAMU presta um tipo de serviço e é obrigado a estar lá naquele exato momento, naquela hora, e cobra vocês por isso, né? E a gente esclareceu aqui no primeiro bloco quanto a isso, quanto aos tipos de serviços prestados, como é feito o atendimento telefônico. Eu queria que a Laís explicasse para a gente, por exemplo, num caso de uma criança que engasgou. Como que é feito esse atendimento na hora que a mãe ou o pai, a pessoa que está com a criança, liga e fala para você, olha, a criança está engasgada. Como que é o atendimento nessas situações? Então, todo o atendimento, ele passa primeiro por essa triagem da Central Reguladora de Urgência, da mesma forma. Precisa-se coletar as informações necessárias, até porque uma coisa que é importantíssima é o número que às vezes a nossa central não bina, e eu preciso do número, porque se a ligação cair, eu posso retornar a ligação, né? E a gente precisa de informações para a viatura chegar no local, senão não chega. E muitas das vezes, a gente recebe informação errada por conta do desespero de quem está ligando. Né? Então, às vezes, você pergunta, mas qual que é o endereço onde você está? A pessoa passa o endereço da casa dela, que não tem nada a ver onde ela está naquele momento. E aí a viatura, a hora que vê, está pro outro lado da cidade. E uma das coisas que a gente bateu muito em cima aqui no primeiro bloco foi a respeito da orientação que é realizada pelo médico regulador.
Tá? Então, não é porque o médico está conversando ainda com o solicitante que a viatura não foi enviada. Então, ele pode, através de orientações no telefone, estar falando como que essa mãe, ou esse pai, ou esse popular pode estar fazendo para desengasgar o adulto ou a criança. Tá? Então, tem orientações que são feitas e que muitas e inúmeras vezes acontece da criança desengasgar e o regulador escutar o choro da criança, porque o choro da criança é a resposta do desengasgo, ele escutar o choro e ele já informar a equipe antes da equipe chegar no local que a criança já desengasgou. E a questão dos populares, na hora que chega a viatura do SAMU, é inevitável a curiosidade de vizinho, de quem está ali perto do acidente que aconteceu, começar a aglomerar em cima, e agora tem o celular que tira foto, que registra. Como que vocês controlam essa situação? Porque na maioria das vezes, quando é um atendimento na rua, geralmente é uma urgência, né? Como que vocês controlam aí essa situação? Então, geralmente, isso é algo assim que deixa a gente bastante entristecido, né? Com essa realidade que a gente tem vivenciado, porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas, elas deixam de prestar o primeiro socorro ali para poder filmar, ou para poder tirar uma foto, né? E isso é uma coisa, assim, bastante lamentável. Então, a gente encena ali a equipe, geralmente a pessoa que está mais aliviada de procedimento é quem toma a postura de pedir para as pessoas se afastarem ou parar com aquele procedimento, né? Ou muitas das vezes, quando a gente não consegue controlar essa coisa social, a gente vai ter que pegar a vítima, perdendo tempo, né? A gente pega a vítima da cena e vai ter que pôr dentro da viatura para proteger a vítima ali atendida. E qual é a atitude que vocês tomam diante dessas pessoas que ficam ali? Já aconteceu de vocês terem que chamar a polícia ou tomar uma medida mais drástica aí para coibir essas questões? Geralmente o pessoal, eles respeitam quando a gente faz um pedido ali, né? Então, eles fazem, a gente faz esse pedido, e quando tem policiamento no local, é o policiamento que toma a frente, né? De pedir para essas pessoas se afastarem, né? Ou pararem, né? De fazer aquilo. Porque é algo que para nós é uma coisa que a gente faz, que a gente sabe que todo momento que a gente está atendendo na rua tem alguém olhando, independente de estar filmando ou não. Mas aquilo para a vítima e para a família posteriormente é bastante constrangedor. E aquela questão dos populares chegarem e falar assim, mas por que vocês não vão remover para o hospital? Porque tem que levar para o hospital. Por que vocês estão fazendo isso? Por que não faz aquilo? Existe essa cobrança na hora do atendimento? E o quanto isso atrapalha vocês e o quanto isso ajuda? Bastante. Essa cobrança que as pessoas fazem, às vezes é por falta mesmo de conhecimento do serviço, né? Então, por exemplo, nossa unidade de suporte avançado, ela tem uma UTI móvel dentro da ambulância. Então, tudo que eu preciso para reverter aquela situação, eu tenho dentro da minha ambulância, né? E as pessoas hoje não entendem, elas acham que SAMU é correr, né? Então, o SAMU ele não é só correr, ele precisa socorrer. Então, eu preciso atender essa vítima, eu preciso estabilizar essa vítima para posterior transporte, né? Então, não é simplesmente pôr ali dentro e sair correndo, né? O tempo é vida e a gente está perdendo tempo, porque uma viatura, gente, em alta velocidade, com uma equipe atrás, que geralmente a gente não consegue nem passar cinto, porque se eu passo cinto eu não consigo fazer o que eu preciso, né? Então, assim, é um risco gigante para a gente. Tá? Então, assim, para nós e para a vítima, que não é uma pessoa que está instável, uma ambulância que se desloca em alta velocidade também não é benéfico, né? Então, eu preciso estabilizar, ver o que é possível fazer e a partir daí que eu estabilizei esse paciente, eu transporto. Quando não dá estabilidade no local, por exemplo, um sangramento interno, eu não vou resolver dentro da ambulância, né? Então, a pessoa está com hemorragia interna, ela precisa de centro cirúrgico. Então, aí é um caso que eu vou realmente colocar essa pessoa dentro da ambulância, nós vamos transportar com prioridade. Dos demais, a gente precisa reverter e usar todo o recurso necessário, porque a gente tem a presença do suporte avançado, que é o médico e a enfermeira dentro da ambulância. Eu acho importante a gente focar, até porque o pessoal está aqui e sabe como é, né? Emergência não marca momento. Mas para o pessoal que está ouvindo em casa, aquele que tem uma situação ali que precisa chamar o SAMU, no que ele deve focar, Adler, para que ele realmente possa passar informações precisas para agilizar esse atendimento?
Na realidade, ele tem que ter, saber passar com precisão para o médico o que está acontecendo. Né? Então, assim, olha, então tem que ter calma. Principalmente. Nós entendemos que essa questão social, muitas vezes você está ali com seu pai, sua mãe, né? Está numa situação desesperadora, às vezes não está respondendo, então você acaba entrando num desespero muito maior. Só que esse desespero, infelizmente, na hora não vai ajudar. Né? Se a gente tivesse, vamos supor, um sistema onde binou o telefone e já cai para mim o endereço que você tá, aí seria tudo muito mais fácil. Mas a gente não tem essa tecnologia dentro de uma sala de regulação. Então, quanto mais calmo você tiver para passar as informações, melhor. Até porque, como a gente já disse, é as informações que você passa que determina a viatura que pode ser enviada. Então, se às vezes você fala, não, olha, ele tá respirando, mas tá sonolento, talvez o médico vai determinar que um suporte básico vá. Mas aí esse suporte básico chega lá e esse paciente já não está respirando, o que pode acontecer no decorrer, né, depois dessa ligação. Chega lá, é uma parada cardíaca, identifica a equipe, vai pedir um apoio de um suporte avançado, né? Então, se às vezes ele já fala, não, olha, eu não sei, ele está respirando um pouquinho, parece que está roncando, né? Que é uma respiração de gasping que a gente chama. O médico já sabe que vai precisar de um suporte avançado. Né? Então, assim, manter a calma e passar as informações precisas é o ideal para que esse atendimento seja descrever o quadro feito. que está à frente. Exatamente. Saber descrever. Exatamente. E é importante ressaltar uma coisa que a Laís falou, que dentro do SAMU, durante 24 horas, além de toda a equipe de enfermagem e condutores, nós sempre temos 2 médicos. Né? É um médico que atende as ligações e um médico que sai nas ocorrências. Né? Então, quando a gente falou que no momento que você está no telefone, essa viatura já está sendo enviada, é justamente por isso. Porque a mesma pessoa que atende a viatura, o telefone não é a pessoa que está dentro da viatura naquele momento. Tá? Então, nós temos uma equipe de regulação e uma equipe médica. Certo. É muito importante esses esclarecimentos. Eu acho que e o doutor que atende ali, né, que conversa com o paciente, acima de tudo, é a precisão das informações que vai exatamente nortear o atendimento, né, doutor? É isso que é importante. Né? Sim, eu trabalho tanto na parte de regulação, hoje estou mais na parte da assistência na intervenção da viatura, mas era uma coisa que a gente sempre prezava muito com o solicitante, né? Tenha calma para deixa eu conduzir a ocorrência, fazer as perguntas, que eu consigo direcionar o tipo de atendimento que você precisa, né? Geralmente, isso às vezes em casos, como o Adler falou, assim, de uma questão muito, né, que envolve familiar, às vezes fica difícil porque eles ficam muito desesperados. E a gente precisa dessas informações do endereço correto, né, um ponto de referência correto, para a gente poder chegar o mais rápido possível na ocorrência. E como a Laís disse também, essa orientação, por mais grave que seja a ocorrência, a gente consegue passar algumas orientações para o solicitante para ajudar a conduzir no atendimento da vítima. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Talvez essa informação seja a que vai salvar a vida da pessoa. Sim, exatamente. Um exemplo simples, tá? De uma parada cardiorrespiratória, é uma ocorrência clínica para nós a mais crítica, né? Então não é simplesmente eu, como médico regulador, coletar as informações e desligar o telefone, né? Isso vai muito além. Como a Laís disse, enquanto a gente conversa com o solicitante, a gente já despacha a viatura. Então, às vezes o solicitante fica bravo, mas você vai ficar perguntando isso quantas vezes e a viatura já está a caminho. Mas enquanto isso, a gente vai orientando tanto, por exemplo, a vítima está onde? Está na cama? A gente não pode massagear na cama. Então coloca essa vítima no chão, o portão está fechado, abre o portão, você tem animal doméstico, cachorro, coloca o cachorro dentro do quarto, guarda. Inclusive, a gente orienta a começar a fazer as massagens cardíacas. Vou falar nesse termo leigo, né? Porque é isso que vai salvar, às vezes, a vítima. Né? Então, isso vai muito além da gente só despachar a viatura. Né? O médico regulador ele não é despachante de viatura. Ele é um orientador e, às vezes, essas medidas salvam vidas. Né? Então, às vezes, conter um sangramento, às vezes, começar a fazer uma massagem cardíaca, coisas simples, às vezes, salvam. O desengasgo, né? Tenta fazer isso para tentar desengasgar, orienta como faz, às vezes, uma manobra simples para desengasgamento. Né? Isso, às vezes, salva. Então, a população tem que ter essa ideia de que o médico regulador ele não está ali só para despachar a viatura, né? Ele coleta as informações e, em cima do que ele coletou, ele vai despachar a viatura que ele achar que é necessário. Suporte básico, suporte avançado de vida, né? Então, a saber, às vezes, ouvir, né? Ele acha que o médico está ali no telefone e que a viatura está lá parada dentro da base. Não, a gente está ali coletando as informações e, enquanto isso, a gente passa as informações via rádio para a equipe que está saindo, né? O médico regulador ele fica com o rádio, assim como o condutor da viatura fica, e toda a equipe precisa ouvir, né,
o que está acontecendo. Então o médico coleta as informações do telefone com a vítima, com o solicitante, e passa, ó, por lá uma paciente está irresponsivo, não tá tendo movimento respiratório, provavelmente é uma parada cardiorrespiratória. Já foi orientado a colocar no chão, já foi orientado a iniciar as manobras de massagem cardíaca. Tá certo. Bom, a gente vai liberar a equipe, né, Giovana Simeone? Vamos liberar, porque se o radinho ali tocar, eles têm que sair correndo aqui. Exatamente. Mas o importante de tudo, gente, é todas essas informações que eles passaram aqui. Que as pessoas tenham calma, focalizem nas informações corretas, endereço, tudo mais, e auxiliem nos procedimentos conforme o médico vai orientando, para ir agilizando tudo. E quando tiver um atendimento que está demorando, não adianta ir lá fotografar o SAMU, mostrar que tem uma viatura lá, porque a viatura que está lá está de plantão para emergência e não para atender casos sociais, né? É isso, né? Exatamente. Né? Até porque a gente, várias vezes, por exemplo, já teve a ocorrência que eu fui atender um familiar meu na rodovia. Né? Então, assim, você já imaginou qual seria o sentimento de eu sair com uma viatura no dia de plantão para atender algo que não é urgência, sabendo que o meu pai na rodovia precisava da ambulância. Isso é o pai então, de todo mundo. De qualquer um, né? Familiar de qualquer então, assim, um, né? é uma coisa que precisa realmente de conscientização da população no acionamento aí do 192. Então tá bom, vamos agradecer, eu sei que está com o nome do pessoal aí. É isso aí, vamos agradecer ao Adler, o Arthur, a Laís e o Daniel, que ficou ali só no radinho, só... Tá de plantão. Tá de plantão. Qualquer coisa ele ia bater aqui para falar, vambora, meu povo. Tá certo. Obrigada, viu, gente, pela presença, obrigado. pelas Bom informações. trabalho, e a gente vai estar sempre fazendo esse feedback, porque é um assunto que tem que, vamos dizer assim, ser repetido, Exatamente. repetido para o povo ir assimilando essas informações. Para todos nós aprendermos, né? Exatamente. Rotativa no ar.